Boa noite a todos, obrigado pela companhia. O meu nome é Adão Albino e faço parte dos trabalhadores da casa, Ceareiros de Jesus. Quero agradecer a casa pela oportunidade e é com alegria que estamos aqui novamente. Antes de entrar, propriamente na nossa exposição, gostaria de convidar a todos para um momento de reflexão e de oração. Vamos acalmar os nossos corações, vamos deixar sair os nossos sentimentos de amor, controlando a nossa respiração, relaxando o nosso corpo físico, buscando uma aproximação maior com o nosso Pai, mentalizando sempre o Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que tudo passa por Ele, que possamos ser envolvidos nos seus fluidos de amor e que possamos ter as intuições necessárias para que possamos fazer uma exposição clara, objetiva e que seja útil a todos nós. Assim seja. E vamos dar sequência aos estudos dos ensinamentos de Jesus e nós vamos ver, como sempre, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 10, itens de 1 a 6. O tema é o perdão. Também vamos colocar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 918, Caracteres do Homem de Bem, que nada mais é o complemento do que nós vamos ver essa noite. E para falar do perdão, como podemos trazer algo do perdão que possa nos instruir um pouco mais? Essa palavra, ela vem do latim, perdonare, onde o prefixo per significa além de, e o sufixo doar, e o sufixo donare significa doar, unindo tudo, doar além de. Baseado nessas informações, a gente vai perceber que algo começa a mudar para o nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus. E essa frase, ela é de fundamental importância para o entendimento nosso, que o evangelista Lucas chega a dizer que sentia um servo infiel por ter feito somente o seu dever, nada além do seu dever. É lógico, isso foi depois dos momentos que ele teve junto, acompanhando os ensinamentos, porque Lucas foi um discípulo de Paulo, ele nunca esteve com Jesus, mas ele escreve um dos 4 evangelhos e escreve também Atos dos Apóstolos. Então, ele tinha plena consciência do que era o projeto de Jesus, o propósito de Jesus. Por isso que ele diz que ele se sentia um servo infiel por ter feito só o necessário. E que o projeto de Jesus é que nós fôssemos além, doar sempre além, um pouco mais. Nós podemos também entender que quando perdoamos, nós sentimos felizes pelo ato de perdoar, sentimos leve, o coração mais livre, mas aquele que é perdoado continua carregando o seu peso. Olha que informação muito boa para nós, que nós já sabíamos, mas quando a gente vai certificar, porque a pessoa acha que quando alguém perdoa, ele está livre de tudo. E nós vamos ver lá nos ensinamentos de Jesus, quando ele dizia para as pessoas, quando era curada, quando recebia uma graça, vai e não peques mais. Está aí também. Todas as informações. E a pessoa que cometeu um erro e que é perdoada, esse perdão só vai ter importância para ele, vai ser fundamental para ele evoluir, é se ele melhora com esse perdão. Se o perdão vem para melhorar,
para ele mudar, né? Fazer a reforma que ele precisa. Mas se ele sair continuando fazendo a mesma coisa, o perdão não é importante, não foi importante para ele. Mas para quem perdoa, sim, tira todo essa energia ruim do seu coração. O perdão é um santo remédio e é ele o principal caminho que nos leva à nossa evolução espiritual, só através do perdão. E devemos imaginar quantas pessoas, né, que conhecemos, que a gente gostaria que essas pessoas nos perdoassem. Porque no nosso dia a dia nós cometemos muitos erros, ofendemos muitas pessoas, consciente e inconsciente, através de uma piada, através de uma palavra mal colocada, e que isso ficou no tempo, né? Mesmo nessa reencarnação que nós temos, nós não estamos nem falando das outras. Então, a nossa capacidade de buscar através dessas pessoas, né, dos nossos pensamentos e das nossas orações, a busca desse perdão, é importantíssimo para nós. Quando pensamos no perdão, né, nós vamos ver que Jesus nos chamou a atenção para a capacidade de darmos um pouco mais. Aí nós vamos ver o início que nós falamos sobre Lucas, né? A capacidade de nós darmos um pouco mais. Quando ele diz, se alguém bater em sua face, ofereça a outra. Será que Jesus está falando para nós oferecer o outro lado do rosto? Não. Jesus está dizendo para nós oferecer algo de dentro para fora. É a outra face, é a face interna. E quando nós sofremos um ataque no lado direito, na face direita, que nós mostramos o que está dentro de nós. Sempre que nós recebemos uma agressão, alguma coisa que vem de fora para dentro em nós, nós apresentamos a outra face de dentro para fora. Mas como isso nós vamos fazer? Olha, meu irmão, você me ofendeu. Nós temos que ser claros, não podemos, né, dizer, não aconteceu nada assim, olha, você me ofendeu, você me magoou, você me fez o mal, mas eu entendo, eu te compreendo e te perdoo, né? Eu posso lhe ajudar, se você quiser. Olha que interessante, como os ensinamentos de Jesus passam a ser claro para nós, mais fácil esse entendimento. Quando Jesus nos coloca que devemos caminhar, né? Se alguém pedir para nós caminhar 1000 passos, para nós caminhar 2000. Será que Jesus está dizendo para a gente aumentar a quilometragem só? Caminhar? Não. Jesus está dizendo para nós que entra aí o efeito da compreensão. É compreender e entender, irmão. Meu irmão, meu amigo, eu vou caminhar com você. E vou aproveitar esse grande momento para a gente se conhecer melhor. E eu posso até ajudá-lo, você, se quiser, em alguma coisa que você precise. Isso é doar sempre um pouco mais. Não é só o perdão. Isso, além do perdão, é oferecer algo para a pessoa. Jesus também ensina que se alguém pedir a nossa capa, dê também a túnica. É outra, olha as colocações que são feitas. Será que Jesus disse para você ficar sem nenhuma capa e dar tudo para o seu irmão? Não, né? Ele está dizendo assim, olha, dê a capa e dê algo mais para o seu irmão, né? Olha, meu irmão, aqui está a capa para você. Faça um bom uso, né? Aproveite, né, para você fazer o que você precisa agora, já que você tem, né, uma capa. Isso é compreensão, isso é entendimento, né? Isso é uma coisa que nós fazemos um esforço íntimo para fazer isso. Mas nós temos que começar a mudar. Às vezes a gente não concorda muito disso, né?
de doar a capa, ainda você vai lá, procura querer ajudá-lo, né? Mas isso é um esforço que nós temos que fazer. André Luiz coloca para nós, né, que nós devemos começar a fazer as boas obras, as boas coisas, né, por obrigação. Mesmo por obrigação nós devemos começar. Depois que nós estivermos fazendo por obrigação, nós vamos começar a fazer por hábito. Nós vamos ter o hábito de fazer. E logo depois nós vamos fazer espontaneamente. Isso vai acontecer normal. Para nós vai ser tudo normal em estar ajudando o próximo. Palavras de André Luiz, né? Muito importante. Perdoar, né, é perdoar a si mesmo. Jamais conseguimos perdoar alguém se não perdoamos a nós mesmos. Mas como é perdoar a eu mesmo, ou a si mesmo, a nós mesmos, né? Nós temos muitas coisas que fizemos no passado e tem momentos que a gente diz assim, poxa, se eu pudesse eu ia voltar a reparar essas coisas. É impossível, nós não vamos conseguir, né? Voltar atrás e fazer um novo começo, apagando o que nós fizemos. Então, é aí que nós temos que nos preparar e entender que nós podemos fazer um final diferente. Os ensinamentos de Jesus é isso. Os ensinamentos de Jesus não é a lei de Talião, né? Não é aquela lei que era dente por dente, olho por olho, né? Não, o ensinamento de Jesus veio esclarecer. Ele não é uma ação e reação, né? Ela é uma causa e efeito. Toda causa tem um efeito que pode ser do mesmo tamanho, mas pode ser diferente, né? Isso a gente vê, né, nas reencarnações. Só a reencarnação pode provocar tudo isso para nós, em favor nosso, né? Trabalhando e melhorando, nós podemos fazer um final diferente. E nós podemos voltar numa reencarnação em uma condição diferente do que estava projetado para nós. Nós voltar numa condição, nós vamos ter que acertar sim os nossos débitos. Mas é como se nós fizéssemos, na vez de pagar à vista, nós vamos pagar os nossos débitos em 50 vezes, 60 vezes, trazendo isso para a nossa prática material, né? Então nós vamos acertando os nossos débitos. Olha que coisa boa. Nós temos aqui a história do Chico. E nós trouxemos essa história porque ela é tão... O entendimento fica um pouco difícil. Como é que o Chico poderia ficar magoado, né, chateado com alguma coisa? A história do cachorro. Ele tinha um cachorro, todo mundo conhece, mas eu vou colocar porque entra nisso aqui, né? E aí o cachorro estava muito doente e o Chico tinha que cuidar à noite, né, fazer curativo e dar remédio, tudo. E a irmã dele, né, ficou com dó do Chico. Uns dizem que era uma mulher, mas segundo Haroldo, é a irmã dele que fez isso, né? Matou o cachorro para aliviar o sofrimento do Chico, o trabalho, não o sofrimento, mas o trabalho que o Chico tinha. Logo depois desse fato, que ela matou o cachorro, começou a ter alguns problemas o Chico. E Emmanuel, percebendo que não estava indo bem, né, disse, Chico, precisamos conversar. E aí o Chico falou, tudo bem. Falou, olha, existe algo, uma mancha escura no seu peito que está atrapalhando a aproximação dos espíritos que querem comunicar e psicografar com você. Aí o Chico disse para ele, mas o que você quer que eu faça? Ele disse, olha, vá até ela, a mulher, a sua irmã, pergunte o que ela quer ganhar de presente. O melhor presente que ela gostaria de ganhar. E você compra e dê. Aí Chico diz assim, mas mataram meu cachorro e eu ainda vou dar presente para essa pessoa, né? E aí Emmanuel diz, Chico,
A receita não é minha. A receita é de Jesus. Bom, Chico então disse, se é de Jesus, vamos fazer. E assim ele faz, né? Compra a máquina de costura, paga com todo o sacrifício, doa para a mulher. No momento em que faz a doação, sai uma luz do peito da irmã dele e vem até Chico e limpa toda aquela nuvem escura, aquela energia negativa que atrapalhava o Chico. Por que a gente contar essa história que a maioria das pessoas já sabe? Espírito, Chico, um espírito, né, muito evoluído. A gente percebe que Chico é um espírito que acompanha Jesus em todo o tempo que nós vamos ver, né? Não vamos entrar aqui nas reencarnações, porque não é o propósito nosso, né? E nem é isso, mas Chico acompanha Jesus e jamais ele ficaria fora, né, da preparação do Consolador. Então, por isso que a gente sabe, é um dos espíritos mais evoluídos, né? E Chico, mesmo assim, né, e no momento lá atrás, é perguntado para Jesus quem era o maior na terra, e Jesus diz assim, ó, dos nascidos de mulheres, é necessário que a gente observe muito bem na colocação, João Batista é o maior. Dos nascidos de mulheres, aqui na terra, João Batista é o maior. Mas no reino dos céus, ele é menor, né? Isso é para a gente entender, né? Se João Batista era o maior aqui na terra, mas no reino do céu ele ainda era pequenino. Então, provavelmente, ele veio, né, trabalhando e levando os ensinamentos de Jesus. E aí a gente vê, mesmo assim, ele cometeu algo, né, teve um problema sério de tristeza. Não era ódio, nem raiva, mas era tristeza, mágoa com aquilo que acontecia com ele. Agora, nós vamos falar aqui um outro caso, né, que é uma coisa que não dá para a gente acreditar. Como que o perdão é capaz de acontecer? Essa história está no livro Perdão Radical. É do escritor americano Brian Zahnd. E ele escreve sobre uma enfermeira armênia, né? Na Primeira Guerra, teve uma guerra particular. A Europa estava em guerra, mas tinha uma guerrinha particular entre a Armênia e a Turquia. Só que o poderio da Turquia era muito maior. E um dos comandantes turco invadiu a Armênia e entrou numa casa, matou o marido, matou a mulher, matou duas filhas entre 12 e 13 anos, né, adolescente. Ele pega as duas meninas, entrega aos seus soldados para serem estupradas e mortas. E tinha uma maior, de 15 a 16 anos. E ele pega essa maior e leva para ser a sua, né, a sua escrava sexual. Bate muito e ela sofre muito. Levou para a Turquia. E depois, já no final da Primeira Guerra, ela consegue sair do sofrimento e fugiu. Aí os caras nem foram atrás dela, porque ela era muito fraca, estava muito doente. Então falou, você não vai dar mais nada mesmo. E ela tem força para reagir, subiu, né? E realizou um dos seus sonhos, que era ser enfermeira. Se formou enfermeira e foi trabalhar num grande hospital na Turquia. A um determinado dia, chega um dos grandes comandantes lá do exército turco, né, com uma doença seríssima, uma dermatose. Ele estava apodrecendo vivo, né, e exalava um cheiro muito grande. Ninguém do hospital quis atendê-lo, ninguém. Aí o presidente do hospital não conseguiu, aí falou, tem uma enfermeira, vamos ver se ela é muito boa. Ela veio lá e falou, não, eu vou cuidar dele. E ele tinha uma previsão de mais 1 ou 2 dias, né, de vida. E ela consegue tratar e cuidar dele, e ele não morreu nem no primeiro, nem no segundo, nem em um mês, e depois de 6 meses ele estava curado. E ela tinha que conviver 24 horas, porque ela não podia sair, porque ninguém sabia qual era a doença,
e o tamanho do contágio que poderia ser. Então ela dormia lá no quarto, comia, ficou todo esse tempo. Aí, quando ele estava bom, né, foi comentar com o diretor do hospital, agradecer. E aí o diretor disse: não é a mim que você tem que agradecer, essa enfermeira aí. E aí ele foi agradecer tudo, queria dar um dinheiro, ela falou: não quero, né? E na conversa ele diz assim: mas você tem sotaque armênia. Ela disse: sim, eu sou armênia. Ele disse: olha, um tempo atrás eu estive lá na Armênia. Ela falou: eu sei que você esteve lá. Ela falou: como é que você sabe? Ele falou: porque eu te conheço. Aí ela falou: mas como é que você me conhece? Você matou meu pai covardemente, matou minha mãe, matou minhas irmãs. Você só não matou minha alma, mas, né, o corpo meu você praticamente matou. Ele disse: mas por que você não matou eu? Eu estava em suas mãos. Ela falou: porque eu aprendi a perdoar. Aí ele ficou assim, ela falou: não, eu aprendi. Os ensinamentos de Jesus me levou, né, a entender que nós devemos perdoar os nossos inimigos. E foi o que eu fiz. E aí nós vamos ver, só uma pergunta. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar tem que sair do coração. O esquecimento é impossível, porque está gravado em nossa mente. A enfermeira perdoou, mas ela não esqueceu, né? Coisas que a gente tem que ver por aí. Só dando uma passadinha na pergunta 918, para que a gente veja que está muito ligado, né? A pergunta é: por que sinais se pode reconhecer, quer dizer, por quais sinais podemos reconhecer um homem, né, que tem um progresso real e que deve elevar-se o espírito na hierarquia? Quer dizer, qual é o sinal que nós sabemos que o homem está numa escala espiritual já acima, né? E ele diz, né, que o espírito prova através da sua elevação. Quando todos os atos da sua vida corporal são a prática das leis de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. O perdão é simplesmente seguir em frente, sem mágoa, sem rancores, levando apenas a bagagem do aprendizado, da experiência de vida, do amadurecimento, sem nenhum sentimento corrosivo à alma. Saber perdoar é realmente um talento, é uma verdadeira arte. Era isso que eu tinha que passar, né? Vou convidar a todos, né, para fazer a nossa prece. Vamos agradecer ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, por esse momento, por essa oportunidade. O nosso muito obrigado, e que tenhamos todos um bom dia, uma boa semana, e que Jesus nos abençoe, e que assim seja. Se vocês gostaram da nossa explanação, acione o sininho, dá um ok, inscreva-se no canal. E também lembrando que a pandemia ainda não terminou, né? Ela até deixou de ser pandemia, pelo que a gente ouve, né? Mas ainda continua matando muitos nossos irmãos. Então vamos continuar nos cuidando, sempre usando o álcool em gel, máscaras, evitar aglomeração. Que assim seja. Muito obrigado a todos.